seja bem-vindo ao canal Resumo de Odonto, que você chegou até aqui ao nosso canal. Ficamos felizes em tê-los aqui, obrigada por clicar nesse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a proteção do complexo dentino pulpar. Você sabe o que significa essa proteção e, ao melhor, como é conhecido nas clínicas dos nossos procedimentos, chamado capeamento. Vamos lá relembrar um pouco mais sobre isso? Então, o que é a proteção do complexo dentino pulpar? Quando a cárie ela está próxima da polpa e é uma cárie que a gente chama de uma cárie inativa, você pode optar por não fazer a remoção e entrar com o material para observar se há uma tentativa de sucesso de não fazer o canal ou, se não, daí tirar aquela cárie, mas expõe a polpa. Então, aí entraria os capeamentos pulpar direto e indireto e capeamento pulpar direto, certo? Quando a proteção do complexo dentino pulpar é feita? É geralmente realizada quando a polpa é sujeita a injúria ou irritações mecânicas, térmicas, químicas ou até mesmo bacterianas, que vão desencadear uma reação efetiva de defesa, que é caracterizada pela formação de dentina reparadora, que é como a gente falou. Então, a gente vai ver se teve uma tentativa de sucesso na reparação dessa polpa e não precisa avançar para um tratamento de canal que é mais invasivo. Então, sempre que houver perda de substância, quer seja por cárie, quer seja por sua remoção, fraturas, erosões ou até mesmo abrasões, a vitalidade do complexo dentino pulpar deve ser preservada por meio da adequada proteção. Por isso que, quando a gente puder, fazemos essa proteção desse complexo, tá? Mas, afinal, como funciona? Como eu posso fazer? As proteções desse complexo, da dentina e da polpa, eles consistem na aplicação de um ou mais agentes protetores, que devem ser realizados tanto em tecido dentinário, sobre a polpa que sofreu exposição, ou sobre aquela polpa que ainda não sofreu exposição, de forma a manter ou até mesmo recuperar a vitalidade dessa polpa, que é um órgão dental para a gente, não é verdade? Mas, em relação a isso, existem alguns fatores que você deve levar em consideração, como a idade do paciente. Tem um paciente novo, é um paciente mais antigo, é um paciente que tem outros dentes para fazer extração, é um paciente que prefere optar por fazer um implante ou uma prótese, ou até mesmo qual é o tipo de material restaurador que você vai colocar ali para fazer a proteção. E também a condição daquela polpa. É uma polpa que o paciente não está sentindo nada, ou o paciente chegou para você falando que está com sensibilidade, ou pior, falou que não conseguiu dormir à noite com dor de dente. Então, todos esses fatores devem ser levados em consideração. E, principalmente, a profundidade da cavidade. Porque, às vezes, a gente olha na radiografia, principalmente numa panorâmica, a gente pensa, não tá perto. Mas aí, tiramos o periapical e a gente vê como aquela cárie tá próxima, tá? Então, às vezes, ali, numa curetada que você vai fazer com a cureta dentinária, por exemplo, ou até mesmo com a alta rotação, você expõe aquela polpa e aí já sofre uma injúria, certo? Existem técnicas protetoras diretas e indiretas. As indiretas vão representar a aplicação de agentes seladores, forradores ou até mesmo bases protetoras nas paredes cavitárias, que vão apresentar o objetivo de proteger o complexo dentino pulpar dos diferentes tipos de injúria. E as funções dessas técnicas são de manter a vitalidade pulpar, inibir o processo carioso, ou seja, se aquela cárie ela está ali, que ela estoque, ela pare, ela não avança mais. Reduzir a microinfiltração, ou seja, que aquele paciente não volte para você depois, ou então para outro profissional e com aquela restauração infiltrada. Formação de dentina esclerosada, que é isso que a gente quer, que forme dentina terciária, reacional ou reparadora. Já as técnicas protetoras diretas, por sua vez, vão representar a aplicação de um agente protetor diretamente sobre o tecido pulpar exposto. Então, você expôs a polpa, pronto. A polpa tá lá, o sangue vivo saindo e você sabe que você tem que fazer uma tentativa antes que você indique para o seu paciente que já é um tratamento de canal. Então, você vem com a técnica protetora direta com a finalidade ali de manter a sua vitalidade da polpa, tá? De forma a fazer com que haja a promoção do estabelecimento e restabelecimento da polpa, a estimulação e desenvolvimento de uma nova dentina para que, assim,
possa proteger a polpa de irritações adicionais posteriores. E isso aí não tem como você saber na hora. Vamos ter que aguardar, ver se o paciente sente alguma coisa. E aí, se sentir, provavelmente é porque foi irreversível a sua técnica, tá? Qual é o material ideal? O que a gente precisa para fazer com que aquele material seja o mais ideal possível de acordo com o plano de tratamento, tá? Então, o material ideal para fazer um capeamento, ele deve proteger o complexo dentino-pulpar de choques térmicos, de choques elétricos, seja um agente bactericida ou que ele iniba a atividade bacteriana, que ele faça a liberação do fluo à estrutura dentária e que ele possa aderir o fluo também ao dente, que haja remineralização de parte da dentina descalcificada ou afetada remanescente nessas lesões de rápida evolução, e que haja também a hipermineralização da dentina sadia subjacente e a formação de dentina terciária ou reparadora nessas cáries que são lesões profundas ou com exposições pulpares também. E existem alguns materiais que a gente pode utilizar, que a gente chama de agentes protetores. Mas para isso, eles precisam ser acessíveis, atualmente apresentando principalmente uma composição variada, que deve ser responsável pelo seu comportamento físico, químico, biológico. Para a facilidade de compreensão, eles podem ser resumidos de acordo com a sua composição básica e também características de apresentação, sendo eles vernizes cavitários, vernizes modificados ou os liners muito famosos, produtos à base de hidróxido de cálcio, aqui tem um coraçãozinho, cimentos dentários e adesivos dentários, tá? Mas para que a gente possa utilizar esses materiais protetores, existem alguns fatores que também devem ser levados em consideração, como o tipo de lesão cariosa é uma lesão ainda ativa ou inativa, ou é uma lesão agudizada ou crônica, qual é o diagnóstico daquela polpa, qual é o tipo de substrato dentário que tem naquela polpa, tá? É uma pulpite irreversível, é uma pulpite irreversível. A idade do paciente, o dente do paciente é um dente ciso superior, o paciente não tem um dente ciso inferior em boca, por que você vai manter esse dente, entende? Então, é um dente ali que o paciente vai perder provavelmente daqui a um tempo, que ele vai descer cada vez mais. Qual é a extensão desse dente, né, em relação ao tamanho dessa cárie, a sua profundidade, a localização dessa cárie. É uma cárie que está na interproximal e você acredita que ali você não consegue nem fazer um capeamento, que quando você tirar, você já vai expor a polpa. Então, todas essas características devem ser levadas em consideração, sim, tá? Além da capacidade vedadora do sistema restaurador adesivo a ser empregado, é um sistema adesivo bom, ou é um mais ou menos, ou um fuleiro. A concentração, ou pH, e a capacidade de dissociação iônica que aquele material representa, tá? E aí a gente já entra em um outro assunto que a gente tem aqui no canal, que são as paredes de cavidade. Mas para que a gente fale um pouco sobre as paredes de cavidade, a gente precisa saber do tamanho de cavidades. Então, a gente vai falar sobre elas aqui rapidamente, tá? Então, existem cavidades que precisam de materiais protetores e existem cavidades que não precisam. A primeira que a gente tem são as cavidades rasas, ou seja, é uma cavidade com mais de 2 milímetros de estrutura remanescente entre o assoalho e a polpa do dente. Nesses casos, a gente não precisa aplicar nenhum tipo de proteção pulpar, apenas o material restaurador e o sistema adesivo, tá? Você pode optar por resina composta ou até mesmo por cimentos modificados por resina composta, né? Os famosos CIVs, amálgama, né? Se for o caso de você utilizar em algum local específico, né? Como posto de saúde, enfim. Outro tipo de cavidade que tem é a superficial, que são cavidades em esmalte que ultrapassam ligeiramente a junção amelo-dentinária. Nesses casos, a gente também não precisa aplicar nenhum tipo de proteção pulpar, apenas sistema adesivo e material restaurador, certo? Outro tipo que a gente tem são cavidades médias, que na maioria dos casos, as restaurações que você vai fazer são cavidades médias, tá? Que é muito difícil chegar um paciente como você com cavidades rasas. Geralmente, quando chega a cárie, ela tá ali mediária ou já na polpa, né? Isso que a gente vê no dia a dia clínico. As cavidades médias são cavidades com 1 milímetro e menos de 2 milímetros da estrutura remanescente entre o assoalho e a polpa.
Nesses casos, aplica-se o adesivo dentinário nas restaurações e resina composta. E quando a gente utiliza amálgama, a gente aplica verniz cavitário. Agora vem os nossos famosos capeamentos. Então, quando a gente tá na nossa clínica, a gente fala pro paciente, você vai ter que fazer capeamento. É porque aquela cavidade ou tá profunda ou tá muito profunda. Uma cavidade profunda é uma cavidade com mais de 0,5 milímetros e menos de 1 milímetro de estrutura remanescente entre o assoalho e a polpa, tá? São indicadas que façam, nesses casos, restaurações em resina compostas, também vai aplicar o sistema adesivo, ou o CIV, quando se trata de restaurações de amálgama, tá? E se for ainda restauração de amálgama, é indicado que você aplique o verniz cavitário, o IRM e depois o amálgama. Lembrando que o IRM, ele é um restaurador provisório, tá? Que a gente gosta de indicar para os nossos pacientes, quando se trata de uma cavidade profunda. Mas ele tem bastante durabilidade, certo? A outra que a gente tem são as cavidades muito profundas. Que já, ou seja, aquela cara ali, meu irmão, já tá provavelmente na polpa do dente. Na radiografia a gente pensa que tá longe, mas já tá lá já, entendeu? São cavidades com menos de 5 milímetros, 0,5 milímetros de estrutura remanescente entre o assoalho e a polpa. Nesses casos, a gente aplica por restaurações de resina compostas aplicadas com adesivos dentinários, aplica o CIV, tá? E o hidróxido de cálcio. E quando se trata de restaurações de amálgama, aplica-se IRM, hidróxido de cálcio e verniz cavitário. Então, tem a pasta, né, do hidróxido de cálcio. Tem também o pó e o líquido, então aí vai de acordo com a sua indicação do seu material e também do fabricante, certo? Bom, gente, então essa foi a nossa videoaula, eu espero muito que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários, tá? Ou mandar pra gente através das nossas redes sociais, o nosso Instagram, @canal Resumo de Odonto, ou o nosso TikTok, @resumo de odonto. Tá? Se você assistiu esse vídeo até agora e ainda não se inscreveu aqui no canal, o que você está esperando? Se inscreva aqui, venha fazer parte da família Resumo de Odonto. Deixa o like aí embaixo se você gostar desse vídeo, que isso ajuda muita gente na nossa divulgação. E ative o sininho também, para não perder os nossos vídeos que saem toda semana, tá? Então é isso, muito obrigada por assistir até aqui e valeu!